Vamos dar continuidade à disciplina Terapia Psicoteológica, passo 2, acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa em atendimento. Além de analisar queixa manifesta, queixa latente, demanda manifesta, demanda latente, é importante agora a anamnese. Lembrar que a anamnese é a compilação de dados sobre a pessoa. O nosso objetivo, através da compilação desses dados, é reconstruir a história de vida da pessoa em atendimento. Tenha em mente, em primeiro lugar, o seguinte: o foco do conselheiro está no problema presente, ou seja, aquilo que está acontecendo no momento que levou a pessoa a buscar aconselhamento, ou seja, suas queixas manifesta e latente. Conhecer também a história de vida da pessoa, o passado da pessoa, para compreender como ela chegou àquela situação no presente momento. Mas atenção, a história de vida, nós temos que ter em mente que o objetivo não é simplesmente bisbilhotar a vida da pessoa ou fazer com que a pessoa fique sofrendo novamente tudo aquilo que ela passou ao longo da vida. Tenha em mente que nem tudo o que acontece no presente é consequência da história de vida. Existem fatores ambientais e circunstanciais sobre os quais não há controle. Por exemplo, uma pessoa que sofre repentinamente um acidente, algo sem estar sendo esperado. Obviamente, isso aí é algo que foge do controle ambiental e circunstancial da pessoa. E isso, obviamente, poderá alterar o comportamento dessa pessoa. Então, nós não vamos dizer que essa alteração comportamental tem um histórico de vida associado, porque é algo diretamente associado a uma circunstância ambiental. Mas, muitas vezes, temos que entender que a alteração comportamental em função de uma circunstância temporal, momentânea, essa alteração comportamental já estava mais ou menos sendo programada ao longo do histórico de vida desta pessoa. Outros dois pontos muito importantes devem ser levados em consideração ao levantar o histórico de vida dessa pessoa. Ao se atribuir responsabilidade demais ao passado, chega-se à conclusão que o futuro está determinado em função do seu passado. É o que nós chamamos de falso fatalismo determinista. É óbvio que o nosso futuro já está escrito em função do nosso passado, mas isso não é engessado, não é algo determinado, fixo, que não pode ser mudado, porque o nosso futuro pode e deve ser mudado se algo no presente nos está incomodando e incomodando muito. Portanto, não pense que o seu futuro já está fatalmente determinado. Não está. Ele pode ser mudado. Outra coisa, ao se atribuir culpa ao passado, tem-se a impressão que a pessoa está isenta da responsabilidade pelas escolhas que faz no momento. Ou seja, ela na realidade não tem o livre-arbítrio, lhe falta o livre-arbítrio porque ela é um produto da sua história de vida. Isso não é uma verdade sempre, porque nós sempre seremos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E as escolhas que nós fazemos no momento é que determinarão o nosso futuro. Não podemos mudar as escolhas passadas. Boas ou ruins, elas determinaram o que nós somos hoje, mas nós podemos mudar as nossas escolhas hoje para mudar o nosso futuro amanhã. Lembre-se sempre, nós somos as nossas escolhas. O que passamos são consequências das nossas escolhas, tanto no que se refere hoje. São consequências das nossas escolhas do passado, como o nosso futuro será consequência das escolhas que passamos ou que fazemos hoje. Então, escolha de maneira correta para que você possa mudar a sua vida de uma maneira mais funcional, mais adaptativa. Vamos falar sobre reconstrução do passado.
Toda vez que a pessoa relata seu passado, ela está ressignificando o fato e reconstruindo o passado. Entenda bem, algo acontece no momento atual. E a pessoa busca, às vezes inconscientemente, a relação desse algo presente com o fato já passado. Em outras palavras, ela está interpretando o seu passado em função do que está acontecendo no presente. Então, só ao relembrar o passado em função de algo que acontece agora, ela já está ressignificando o passado em si. É importante para o terapeuta, conselheiro, ver os símbolos e significados em comum que ela atribui aos detalhes. Quando ela conta um fato, o que ela enfatiza, como ela conta, qual a relação que ela faz com algo aqui presente. É importante observar alguns pontos. Por trás do que fala e repete, por que ela está repetindo tanto uma mesma coisa, por trás do modo como fala e por trás das emoções e sentimentos que manifesta ao falar. Então, observe que ela está relatando algo no passado, mas ela está manifestando um sentimento presente. Esse sentimento presente existe agora ou já existia no passado? Esse sentimento presente é uma consequência direta do passado ou não diretamente do passado? Tente identificar o que a pessoa está evitando dizer ou o que esconde. Muitas vezes, ao repetir um fato para dar destaque a esse fato, ela pode estar escondendo um outro fato tão ou mais importante que aquele que ela está dizendo. Lembre-se que o objetivo agora não é simplesmente rebuscar o passado, mas entender o significado que essa pessoa está dando ao seu passado. Ao reconstruir seu passado, muitas vezes a pessoa encontra respostas para as dúvidas antigas e soluções para os problemas presentes e até mesmo para problemas futuros. A história de vida pode indicar possíveis consequências futuras na vida de alguém, como se fosse um falso fatalismo determinista, pois a visão de futuro que a pessoa tem nada mais é que a projeção de suas experiências passadas. E lembre-se que isso precisa muitas vezes ser trabalhado e ser mudado. Mas, em geral, a pessoa sempre vem com aquela lei da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, e como se nada fosse mudar na sua vida. Ou seja, suas escolhas erradas presentes e futuras, ela vai atribuir como sendo um falso fatalismo na sua vida. Se for assim, não adianta fazer terapia nenhuma. A terapia não vai mudar o passado, mas vai ajudar a pessoa a mudar o modo como ela vê, como ela interpreta o seu passado e a sua história de vida. Se for possível mudar o significado dos fatos passados, então é possível mudar o futuro. O fatalismo determinista é real, mas não tem a força que muitas vezes se atribui a ele, não. Ele existe? Existe, mas ele pode ser trabalhado, ele pode ser mudado. Recapitulando ou revisando a frase de Jean-Paul Sartre, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz daquilo que fizeram com você. E é isso que nós estaremos trabalhando em todo o processo psicoterapêutico. Eu não posso mudar o passado, eu não posso mudar a história, mas eu posso mudar o futuro mudando o modo como eu vejo o meu passado. Entenda, você é produto da sua história de vida. Você não nasceu do jeito que você é. Você foi feito ao longo da sua vida do jeito que você é hoje. Mas lembre-se muito daquilo que você passou, algo que você não pode mudar, mas que você olhava como um ponto extremamente negativo, um sofrimento muito grande na sua vida. Entenda que esse sofrimento anterior pode ser um start para mudar o seu modo de ver o futuro. Em outras palavras,
Você não muda o passado, mas você pode mudar perfeitamente o modo como você vê o seu passado. Então, a impressão que se tem é como se você estivesse reescrevendo o seu passado. Vamos ver algumas técnicas que ajudam na reconstrução do passado da pessoa em atendimento. Ajude a pessoa a pensar para responder, mas não induza suas respostas. É muito importante que o terapeuta interaja com a pessoa em atendimento, mas cuidado na interação para que você não induza a pessoa a dar respostas. Faça perguntas, sim, as perguntas são necessárias, mas tome alguns cuidados. Por exemplo, perguntas que não devem ser feitas. Evite perguntas começadas com porquê. Lembre-se que quando a criança é pequena e ela faz alguma coisa errada, a mãe chega para ela e pergunta: por que você fez isso? Esse porquê não é uma pergunta. Esse porquê, na realidade, já é uma chamada de atenção. Então, evite perguntas começadas com porquê, pois a pessoa já pode trazer dentro de si o conceito de que o porquê já é uma chamada de atenção, já é uma forma de correção. Então, evite as perguntas começadas por porquê e mude essa pergunta. Ao invés de dizer por que isso aconteceu, você pode dizer: explique melhor para mim exatamente como isso aconteceu. Repare que eu estou, na realidade, fazendo uma pergunta, mas uma pergunta indireta. Também evite perguntas começadas por não, perguntas negativas. Você não acha que isso deveria ser feito? Você já induziu a resposta da pessoa. Ou ela vai ser taxativamente não, ou ao contrário, poderá ser um sim. Mas o fato é que você já induziu uma resposta. Então, evite perguntas começadas por não. Ao invés de dizer: você não concorda com tal ponto de vista, você poderia dizer: explique exatamente para mim o motivo de você concordar ou discordar de tal ponto de vista. Evite perguntas que tragam a resposta embutida em si mesma. Ora, se algo aconteceu e você vai fazer uma pergunta, cuidado, na própria pergunta você já não está apresentando uma resposta. Por exemplo, você não acha que deveria ter respondido tal e tal coisa para tal pessoa? Ou seja, ao fazer a pergunta, você já está dando a resposta. Evite esse tipo de pergunta. Evite também pergunta que possa ser respondida com um simples sim ou não. É importante que a pessoa raciocine, que a pessoa verbalize, que a pessoa fale, mas que a pessoa pense no que está falando. Um sim e não são respostas muito simplórias. Se possível, substitua a pergunta direta por uma indireta. É aquilo que nós falamos. Tente mudar a pergunta. Ao invés de você dizer por que isso aconteceu, diga apenas: explique melhor para mim a circunstância em que tal fato veio a ocorrer. Na realidade, você está fazendo uma pergunta, mas uma pergunta de maneira indireta. E lembre-se, sempre que possível, não faça pergunta alguma. Substitua por uma pontuação retórica. O que vem a ser isso? Repetição da fala com destaque na entonação. Então, se uma pessoa fala algo e você quer um melhor esclarecimento, repita a fala da pessoa, destacando a sua entonação ou dando uma entonação especial naquela fala. Por exemplo, uma mulher chega e fala: eu odeio meu marido porque ele me traiu. Você poderá dizer: odeia o meu marido porque ele me traiu? Repare que, na realidade, estamos fazendo uma pergunta, mas uma pergunta usando as palavras que a pessoa acabou de utilizar. Agora, observe que a ênfase está no modo como eu vou falar isso, ou, de repente, na ênfase que a pessoa deu à própria fala, aonde você estará repetindo isso. Lembre-se que o objetivo sempre é forçar a pessoa a pensar. E mais do que isso, forçar a pessoa a verbalizar
o que está acontecendo com ela.